Olá, sejam todos bem-vindos ao Diário Esportivo. Nessa segunda-feira, dia 16 de julho de 2018, temos um novo campeão do mundo. Aliás, uma nova campeã do mundo, ou na verdade, de novo campeã do mundo. A França venceu a Croácia por 4-2 na final da Copa do Mundo. E pra gente debater esse assunto, eu falei certo? Falei Croácia ou falei França? França. Falou França. Falei que a França venceu a Croácia por 4-2 na final da Copa do Mundo. Então, para debater esse assunto, estou aqui com as presenças do editor de esportes Ângelo Verotti e do repórter Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Tudo certo, Derek. Maravilha. Então vamos falar a respeito de Copa do Mundo, vamos falar também de futuro. A Copa do Catar agora já é realidade, né? Afinal, o próximo Mundial em 2022, que vai ser disputado aí num período diferente do habitual, né? A gente é acostumado a ver Copa do Mundo em junho, julho, agora vai ver em novembro e dezembro. Enfim, vamos debater muito disso daí. Mas pra gente começar, já debate pronto. Surpresa na final? França era favorita? A França era a favorita, não dá para falar, não dá para ser diferente, né, do que mostrou na competição. Teve adversários mais fortes pelo caminho, passou por uma Argentina, por um Uruguai, e até pela própria Bélgica, né, para chegar à decisão. Então, há de se falar que era um time mais qualificado em relação à Croácia. Mas eu acho que se a Croácia tivesse tido um pouquinho mais de tempo para se preparar, por causa do cansaço das prorrogações, né, disputou um jogo a mais, um dia a menos de descanso em relação à França para disputar a final, eu acho que a Croácia poderia ter vendido ainda mais caro esse título para a França, eu acho. Porque mostrou, mesmo cansada, mostrou força ali, teve determinação. Acho que aquele, não dá para ficar questionando falta, não falta, porque são lances que acontecem normalmente em qualquer futebol, do primeiro gol, né, da simulação do Griezmann ali, que acabou originando o gol contra do Mandzukic. Então acho que o resultado foi justo pelo que a França apresentou na competição. A Croácia saiu bem na segunda colocação, superou aquelas grandes potências que a gente tanto se falava em Alemanha, Brasil, própria Espanha, né, times que se falava tanto que poderiam ser campeões e acabaram não chegando. A Croácia mostrou ali a qualidade dela, claro, guiada pelo Mandzukic, pelo Modric, que foi eleito o melhor jogador da competição, e conseguiu uma colocação maravilhosa, né, depois do terceiro lugar em 1998. E a França fez por merecer esse título, o segundo título mundial dela, depois de 20 anos, com uma geração muito boa também. É claro que o Mbappé conseguindo, o segundo com menor idade a ser campeão do mundo, depois do Pelé. Então acho que vem muito bem já para 2022, é claro, se classificar, se não tivesse a história de cair na primeira fase também. Classifica, tem que ver se passa da primeira fase, né? Então uma Copa muito boa e mostrou que o planejamento às vezes não tem tanta interferência que foi tanto se viu nessa Copa do Mundo, né? É verdade. E você, Fattori, deu a lógica? Deu a lógica. Acho que a França, entre as finalistas, é muito mais, tecnicamente, muito melhor que a Croácia, individualmente. Seus jogadores, um time mais pronto, mais maduro. Por mais que tenha menos idade, acho que é um time mais pronto para ganhar o Mundial do que a Croácia. A Croácia foi levando aí a trancos e barrancos nas classificações, entre prorrogações e disputa de pênaltis. Foi muito mais longe do que se esperava, né? A gente até brinca que é fácil você avaliar a França porque é um time com bons jogadores, um bom sistema tático, já vinha de uma vice-Eurocopa em 2016, enfim, é um time pronto para ser campeão do mundo. O que é inexplicável é a Croácia estar numa final de Copa, né? A gente até deu material véspera de jogo dizendo que a Croácia fez tudo errado pré-Copa e deu tudo certo, né? Então, o inexplicável é a Croácia estar lá, não pelos seus jogadores, que tem jogadores interessantíssimos, Rakitic, Modric, Mandzukic, Perisic, vários jogadores que alguns até se revelaram ainda melhores na Copa do Mundo. O caso do Perisic, que entrou com um coadjuvante e acabou saindo aí com um dos melhores da própria competição. Mas a Croácia trocou de treinador pré-repescagem, se classificou numa repescagem para a Copa, cortou jogador na primeira fase por indisciplina, enfim. Teve vários momentos ali que você fala assim, pô, essa Croácia não passa da primeira fase da Copa. Perdeu para o Brasil, a imprensa croata desceu críticas muito fortes, contundentes contra a Croácia nos amistosos pré-Copa. Então, assim, o que é estranho dessa Copa é a Croácia estar na final. Não por merecimento que mereceu, mas justamente porque é aquilo que a gente sempre prega, né? Trabalho a longo prazo, planejamento, tem um treinador que conhece bastante o elenco unido. A Croácia não teve nada disso e chegou. Então, nos mostra que às vezes a qualidade técnica de alguns jogadores pode prevalecer sobre tudo isso. E parabéns para a França, acho que foi merecedor o título, principalmente pela trinca ali, né? Griezmann, Mbappé e Pogba, que foram os três que levaram
a França, e inclusive superaram a ausência do Giroud, né, que acho que não foi para a Copa, não sei o que aconteceu, né? Praticamente não pegou na bola, e quando pegou, ele inclusive impediu o gol, que seria um gol de Puskás, aquele passe de calcanhar do Mbappé, que o Giroud não conseguiu finalizar. Ainda mais valoroso esse título da França por ter um atacante que, na minha avaliação, fez uma Copa horrível, e ali ele sim sai dessa Copa bem desvalorizado, mas a França está de parabéns e revelou alguns jogadores aí, Kanté, por exemplo, que não é tão falado, né? Apesar de não ter feito uma boa final, é um jogador muito regular, foi muito bem durante a Copa. O Didier Deschamps fez algumas mudanças estruturais na equipe que no final das contas provaram estar corretas, como a mudança nas laterais, confiando na dupla de zaga, que são homens de confiança dele, Varane, que para mim foi o melhor zagueiro da Copa, Titi, foi muito bem também, apesar de eu não gostar dele tecnicamente, ele fez uma boa Copa do Mundo. Enfim, acho que não tem como se justificar que não tenha sido merecido o título da França, ainda mais por ter eliminado, como o Ângelo disse, os grandes favoritos. Na minha avaliação, a Bélgica, que caiu na semifinal, para mim ali, obviamente, seria, como foi Brasil e Bélgica também, a grande final da Copa antecipada. É verdade. Falando aí com o pessoal que está assistindo o Diário Esportivo, né? Interaja conosco, mande sua pergunta, responda aí as nossas perguntas, né? O que você achou da final da Copa, quais são as suas perspectivas para 2022, participe e faça o Diário Esportivo conosco. Angelão, falando a respeito de como o jogo se desenhou, né? A França abriu o placar, como você disse, no gol, naquela falta discutível originária, Croácia empatou com o Perisic, depois a França voltou ao controle do placar no gol de pênalti do Griezmann, naquele pênalti que 4 minutos de análise de árbitro de vídeo, marca, não marca, no fim das contas marcou, um toque de mão do próprio Perisic, Griezmann converteu. Segundo tempo, o Pogba e o Mbappé fizeram o terceiro e quarto gols da França, o Mandzukic, aproveitando ali uma bobeira do Lohri, fez o segundo da Croácia, e ficou por aí. A Croácia caiu, mas caiu de pé, né? Ela caiu, acho que por falta de perna, faltou perna, na verdade, para continuar, para equilibrar o jogo. Até você vê os jogadores batalhando no final para ver se conseguiu fazer mais um gol, mas acabou não dando, né? Até porque a França se fechou. Mas acho que, então, foi muito o que você falou, saiu de uma falta que não existiu, mas que normalmente é marcada, né? Quase todos os treinadores, juízes marcam, então não tinha muito a se questionar. O Mandzukic acabou marcando contra, mas também foi uma infelicidade geral, porque tanto aconteceu nessa Copa do Mundo, os jogadores marcando contra, né? Da Copa com mais jogadores com gols contra, o que aconteceu. Tanto que a Croácia conseguiu chegar ao empate ainda, mas depois já no segundo gol, aquele lance da bola na mão, eu acho que é muito interpretativo, eu acho que nem o VAR deveria existir, eu acho que tem questões que não tem como você está caindo, você vai descer com a mão, não tem como você falar, cai com a mão para cima, vai sendo assaltado, não tem como você fazer. Tem alguns lances, eu acho que não precisava do VAR ali. E agora também tem isso, né? Bateu na mão, já sai correndo para cima do árbitro, já mostrando para ele ver o VAR, né? Então eu acho que tem algumas que são interpretativos. Eu honestamente não marcaria um pênalti daquele, mas a FIFA determinou algumas regras, né? Que você tem que... bola na mão é pênalti, você vai, marca e pronto. Eu não daria o pênalti ali, eu acho que foi um lance involuntário. Claro, desviou a trajetória da bola, desviou, mas eu não marcaria, eu acho que acabou beneficiando a França mais uma vez. Não que a França não tenha merecido o título, não é isso que eu quero dizer. Mas o primeiro gol saiu de um lance, uma falta que não existiu, e o segundo gol acho que é um lance interpretativo que acho que daria para não dar, mesmo com a questão de pedirem o VAR, de não marcar. A partir daí, o segundo gol, quer não, dá uma afetada no emocional da Croácia. A França conseguiu fazer mais 2 gols já, eu acho por falta de perna da Croácia mesmo já, um cansaço que fica meio evidente ali. E aquele segundo gol da Croácia também foi um presente que ganhou, né? Senão, acho que se o Lloris não tivesse falhado ali, não teria saído do gol mesmo de nenhuma maneira. A Croácia não teria marcado o segundo gol, teria sido um 4-1 mesmo o resultado do jogo. Então, foi de jogo mesmo, foi merecido o título da França, não se contestar. Mas foi o que eu repeti no comecinho ali. Se tivesse tido mais alguns dias ali, 1 ou 2 dias para a Croácia se recuperar, essa final teria sido ainda mais emocionante e eu acho muito mais disputada. E os prêmios individuais, Fattori, você achou merecido? Mbappé ficou como revelação, o Modric ganhou como melhor jogador da Copa, o Harry Kane acabou como artilheiro e o Courtois como melhor goleiro. Concorda com esses 4 títulos? Bom, o do Harry Kane é indiscutível porque ninguém marcou mais gols que ele, afinal. Exatamente, é aquela coisa, né? Harry Kane fez uma Copa, iniciou muito bem contra times fracos como Tunísia e Panamá, aproveitou a primeira fase, depois, quando pegou bons times pela frente, acabou não tendo boas partidas, mas acabou como artilheiro. Acho que o Mbappé como revelação é indiscutível, unanimidade, acho que não há o que discutir.
O do Modric é o seguinte, óbvio, é um finalista, mas na minha avaliação, quem fez uma Copa melhor que o do Modric foi o Hazard, que ele não foi para a final, mas fez uma Copa espetacular. Ele foi o ponto de apoio da Bélgica durante todo o mata-mata, fez uma partidaça contra o Brasil, levou a Bélgica para uma semifinal, e uma bola parada, aquilo que a gente fala, é muito detalhe, né? A França fez o gol, o Hazard fica num disputa terceiro quarto e não figura entre os principais. Na minha avaliação, pela Copa que fez, o Hazard acho que jogou mais que o Modric. Claro, o Modric foi muito bem, Mbappé foi muito bem, acho que Pogba foi muito bem, Varane, como disse, foram muito bem esses jogadores. Então ali, entre um e outro, é muito questão de análise, de cada um olhar um lado. Por exemplo, o Modric levou uma Croácia tecnicamente não tão boa para uma final de Copa do Mundo, então dá um peso maior para ele também. O Mbappé já tinha o título de melhor jovem da Copa, talvez não quiseram dar os dois prêmios, porque também não foi tão superior aos demais assim para ganhar tudo, né? Barba, cabelo e bigode, digamos assim, título, 3 troféus para casa, né? Eu não acho que ele foi tão superior a isso também. E é muito difícil que se premiem jogadores da faixa do meio para trás. Teve o Oliver Kahn, que foi uma grata surpresa em 2002, mas geralmente é do meio para frente. São meias e atacantes que acabam sendo premiados. Eu acho que assim, é tudo uma questão de análise. Se você fizer uma enquete aí em 100 pessoas, vai aparecer o nome de Hazard, vai aparecer o nome de Modric, de Mbappé, de Pogba, de vários jogadores aí que certamente poderiam ganhar. E tá bem entregue. Acho que o Modric, por tudo que ele fez, por ter levado a Croácia, por ter, acho que esse peso de ter carregado um time limitado tecnicamente em relação ao adversário, uma final de Copa do Mundo, acho que é um peso importante a se considerar, mas na minha avaliação o Hazard foi um pouco melhor que ele, foi mais contundente que o Modric durante a Copa. E o restante, acho que, como o Ângelo bem disse, o jogo transcorreu com uma naturalidade muito grande. A França conduziu o jogo da forma como ela deveria, né, como sabia que a Croácia estava pior fisicamente. Agora eu chamo a atenção para o Subasic, né? Acho que é um goleiro que foi herói. A final da Copa do Mundo, a Copa do Mundo é uma fábrica de vilões e heróis, né? O Subasic vinha sendo herói da Croácia em disputa de pênalti, catando. Na minha avaliação, ele falhou nos 2 gols da França. Não falhou, mas eram bolas defensáveis. Eles mal posicionados. Nos 2 ele tá vindo para a esquerda, os jogadores da França perceberam e jogaram no contrapé dele. 2 bolas que passaram ali a 1 metro dele. Goleiro de final de Copa do Mundo, Courtois, por exemplo, dificilmente tomaria os 2 gols. Então, assim. Você diz o segundo e o terceiro. O terceiro e o quarto. Os 2 últimos gols, do Mbappé e do Pogba. Pogba, a bola desviou, aí ele estava meio desatento. Na hora que o Pogba chutou, ele não estava esperando um segundo chute. E do Mbappé, não sei se ele estava tentando sair da sombra do Vida, que estava marcando o Mbappé, mas, enfim, eu acho que para uma Copa do Mundo, para um nível técnico de Copa do Mundo, eu esperava um pouco mais o Subasic, que vinha sendo, como repito, né? Ele também fez parte desse hall aí de jogadores que conseguiram levar a Croácia para uma final, mas eu acho que os 2 últimos gols da França eram defensáveis. Vamos aqui então a participação dos nossos web espectadores. O José Eduardo Ascencio diz: a diferença não é pela parte física. Nas fases anteriores a Croácia, mesmo com gás, não conseguiu passar nenhuma fase sem pênalti ou prorrogação, e estando no lado mais fácil das chaves. Até o nosso colega João, né, dizia isso, que a Croácia ia chegar porque estava do lado mais fácil. E vocês concordam com isso? A gente concorda até com a Rússia chegando numas quartas de final, né? A Rússia chegando ali, o lado do chaveamento ali está muito mais fácil. É só ver o caminho que a França fez para chegar até a final. Pegou uma Argentina, um Uruguai e uma Bélgica. Então não é como falar, aquele caminho ali ficou muito mais tranquilo. A Inglaterra é que não. Vamos falar que a Inglaterra não teve. Chegou, claro, com uma geração nova, mas não teve a competência para chegar na final a Inglaterra, né? Pelo outro lado ali. Porque das grandes potências ali do outro lado, quem tinha a Inglaterra. Não tinha mais ninguém. Entendeu? Então a gente falou, a Croácia foi se arrastando, mas foi passando. Então chegou na final. Entendeu? Mas acho que se tivesse mais perna, teria uma condição um pouquinho mais de complicar mais para a França. Porque a França também, foi o que você falou, a França tinha jogadores mais qualificados, mas também faltou mostrar mais. Faltou mostrar mais a França. Claro, ela é merecedora, ganhou a competição, não há o que se discutir. Ela foi campeã, ela meteu um 4-2 na final. Mas assim, se tivesse já seleções de nível mais forte também do outro lado, poderia ter dado uma complicada para uma França na decisão, entendeu? E eu acho que a Croácia ainda deu uma complicadinha. Mas se tivesse um pouquinho mais de tempo para se preparar, poderia complicar ainda mais. E não vai falar, a França jogou um fino da bola, um futebol irretocável. Não foi isso. Foi um futebol que conseguiu. Foi de resultado, né? O resultado, e principalmente contra a Argentina, que foi um grande jogo. Foi o maior jogo, acho que foi contra a Argentina ali, que a gente viu um jogaço mesmo entre as duas seleções. Entendeu? Então eu acho que a França é merecedora, não há que questionar nada da França, mas podia ser apresentado muito mais, tivesse também um adversário muito mais bem
qualificada do outro lado, né? É verdade. O Fredo Custódio manda, valeu pessoal do Diário Esportivo, em 2022 é Brasil na cabeça, lembrando, né, 2022 a Copa no Catar. A Mamonhas pergunta aqui, Fattori, vocês acham injusto o Neymar ter sido a piada dessa Copa? Acham que ele joga em 2022? Ah, que ele joga, não tem dúvida nenhuma, e joga muito mais bem preparado do que essa Copa. Acho que o Neymar virou um assunto mundial, a repercussão dos seus atos na Copa. Eu continuo achando que realmente ele exagera em alguns momentos na queda dele, mas eu acho que essa perseguição contra o Neymar eu acho também exagerada por parte dos torcedores e da imprensa. Acho que há exagero em todos os pontos. Acho que o exagero do Neymar de ter uma atitude ali de ficar rolando, sentindo mais o que deveria sentir, talvez ali tentando enganar o árbitro no sentido de pegou muito, né? E também é um exagero da gente achar que o Neymar cai toda hora. Tem um estudo, até vai ser divulgado nos próximos dias, um estudo parcial que foi feito na Copa sobre jogadores que tentaram ludibriar o árbitro, tentaram enganar o árbitro. O Moses da Nigéria aparece em primeiro, o Cristiano Ronaldo em segundo, o terceiro Harry Kane da Inglaterra. O Neymar é sexto ou sétimo lugar, porque assim, o Neymar caiu muito, mas ele foi o que sofreu mais falta. Então por aí você vê que ele obviamente está mais no chão porque ele sofreu mais faltas. Só que o problema do Neymar é aquela falta que foi contra a Sérvia, que ele sai rolando na lateral do campo. Realmente não há necessidade. Acho que tem que ter um staff ali para explicar para o Neymar que aquilo ali não vai... eu acho que não vai convencer o árbitro a amarelar o adversário. Se bem que aquele lance lá o juiz deu o amarelo, não sei se teve uma interferência ou não, mas o pisão também do mexicano, a mesma coisa. Pô, doeu, ele, sabe? Eu acho que é exagerada a reação dele. Mas que o Neymar apanha muito e que ele está sendo muito perseguido, principalmente pelo brasileiro, isso não há dúvidas. Eu tenho visto na minha timeline dizendo, se a gente vê Ronaldinho Gaúcho jogar, Ronaldo Fenômeno jogar, a gente esquece de Neymar. Não é bem assim. Neymar, o que ele fez, desde quando ele apareceu no Santos, por todos os clubes que ele passou, ele sempre foi decisivo. Ele tem 27 gols em clássicos contra times brasileiros. Ele fez gols em final de Olimpíada, 2 finais de Champions League. As pessoas acho que esquecem o que ele fez contra o PSG há 2 anos, né? Que o Messi entregou a bola pro Neymar, falou, resolve, ele bateu a falta, fez o gol, deu o passe bateu e pênalti. Acabou com um jogo de 6-1 pro Barcelona numa quartas, né, de Champions. Então assim, o Neymar ele sempre foi muito decisivo, ele levou o Brasil ao título olímpico, ele no meio da competição, ele ressurgiu no meio da competição, foi lá, conduziu aqui, fez o último pênalti, o pênalti que deu o título do Brasil na Olimpíada, ele fez gol no final das Copas das Confederações, ele fez gol em partes decisivas de Copa do Mundo, das 2 que ele participou. Então assim, o Neymar sempre foi muito decisivo. Eu acho que o que o brasileiro tem feito com o Neymar é um pré-julgamento pela postura dele fora de campo e a reação exagerada dele nas partidas. Mas é indiscutível a importância do Neymar para o futebol brasileiro e para o futebol mundial. Não deve ser campeão melhor do mundo este ano? Não vai ser porque caiu numas quartas de final de Copa do Mundo. Mas eu tenho certeza que é uma possibilidade para o futuro, porque o Neymar ainda é muito jovem, tem 26 anos. E eu acho que o que falta dele é um pouquinho mais de cabeça, concentrar mais em jogar futebol, esquecer um pouco esse negócio de cabelo, enfim, isso aí que interfere negativamente na imagem dele. Acho que o staff dele está falhando nesse sentido, o pai dele, os amigos. Eu acho que é a única falha do Neymar, ele se preocupar muito com essa... Ficar em evidência o lado que não é bacana para o jogador, ficar em evidência o lado do extra-campo. Ele tem que focar, a carreira é muito curta, daqui a 8 anos ele está aposentando aí, o que vai ficar o legado do Neymar? Quantas Copas ele ganhou, quantos melhor do mundo ele ganhou, quantos gols ele fez, acho que isso que importa. Quantos cabelos ele usou, isso... Aí é a vida particular do cara, mas acho que ele deveria se expor menos. Assim como faz Messi, como faz Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem sua esposa, tem sua extravagância, tem lancha, viaja. Só que assim, ele evita ao máximo de se expor. É claro, às vezes tem um paparazzi que tira e expõe isso na internet. Mas o Neymar faz ao contrário. Ele vai e parece que ele liga, ó. Pô, não dá pra vocês ir lá... Porque é raríssimos os momentos de folga do Neymar que não tá registrado na mídia. Então acho que ele deveria tomar mais cuidado com isso para que não tenha essa fama exagerada. Acho que aí é exagero de todos os lados, do Neymar, da imprensa e dos torcedores. Você concorda, Angelão? Eu concordo muito com o que o Fattori falou. Não é de dizer que o Neymar ele é imprescindível para a seleção. Ele ainda é. Eu acho que esses próximos 4 anos agora, até, claro, vai ter eliminatória, vamos ter Copa América no que vem. E até o desempenho dele no próprio PSG vai mostrar muito o que vai ser o Neymar em 2022, eu acho, né? Se ele continuar jogando em alto nível que ele fez no Barcelona, ou no próprio começo no PSG, se ele continuar nesse alto nível, ele chega tranquilamente para 2022. Mas ele vai ter que mostrar muito também, né? Ele vai ter que mostrar muito que ele tem condição de ser aquele cara decisivo para a seleção. É claro, não tem que ser a responsabilidade dele de fazer tudo para a seleção jogar bem. Mas ele tem que mostrar aquele diferencial dele, porque ele tem mesmo, em comparação com os jogadores. Não há como você questionar isso. E a questão da falta é o que o Fattori falou. Tem que parar um pouco de rola no chão. Tem que parar com isso. Ele tomou, foi um dos jogadores que mais receberam falta na Copa do Mundo. Foram isso é 26. fato. Foram 26 faltas. Foi mais que muita seleção recebeu que participou da Copa do Mundo.
Mas aquele negócio fica rolando, aí fica essa acusação toda em cima dele. E essa questão também, essa campo, acho que influencia muito. Esse negócio de cabelo, tem que parar de se preocupar com isso. Joga bola, né? Você tá lá pra jogar bola, não é pra ficar nessa de cabelo, não sei o que lá. Mas também, claro, o cara namora uma atriz de televisão, que tá sempre na mídia também, e o cara acaba embarcando junto. Não que ele não tivesse luz própria, ele tem luz própria pra isso. Mas acaba influenciando. Ele tem que se preocupar, acho que nesses próximos anos que vem agora, vai jogar bola, né? Joga bola mesmo. Tá no PSG, beleza, vai continuar aqui? Vou continuar no PSG. Então, beleza, faz um campeonato legal, busca os títulos, entendeu? Pra poder ganhar, porque ele não tem. Ele tá perdendo respeito, essa é a realidade, entendeu? Ele tá perdendo respeito, vai ficar mais complicado pra ele. Foi o que você falou, ele chegou forte na Copa e saiu um dos menores, né? De todo mundo que participou. Mesmo o Messi, que caiu antes, ele saiu. A imagem dele saiu muito mais arranhada do que qualquer um desses daí, entendeu? Então isso que não pode acontecer. O Neymar é um jogador de muito potencial. Eu acho que a seleção, claro, vai disputar eliminatórias, tem tudo para vir muito forte de novo. Acredito que a comissão técnica seja mantida, não deva mudar. Acho até que tem que se manter, acho que dá mais uma chance por Tite na Copa de 2022. Até pela campanha que ele fez com a seleção nas eliminatórias, tudo o que aconteceu. Mas se a gente vai falar na semana passada, a Copa América vai mostrar muito isso daí também. Se não for bem na Copa América, tchauzinho, né? Já estão falando de você ter Renato Gaúcho, o próximo treinador da seleção. Então acho que vai ser um grande desafio. A Copa América vai ser um grande desafio pro Tite e pro Neymar também, eu acredito. Um grande desafio. É verdade. Agora, 4 anos até o Qatar, 4 anos até a Copa entre novembro e dezembro de 2022. A gente vê um Qatar que já está muito bem adiantado na questão estrutural. Serão 8 estádios, 7 deles construídos do zero e com obras avançadas. 2 vão ser inaugurados em 2019, os outros 6 em 2020. São outros tempos, né, Angelão? A gente vê com essas sedes ricas, podemos dizer assim, né? A gente vai ver uma seleção do Qatar em Copa que a gente pode esperar uma seleção de baixíssimo nível técnico. Mas uma Copa belíssima, num verdadeiro oásis, que é o Qatar, né? Que é um país riquíssimo, com estádio dentro da lagoa, com estádios monumentais. O que esperar? Eu acho que vai ser uma competição maravilhosa, isso que você está falando muito, é muito dinheiro que está envolvido, né? Aliás, dinheiro ali não falta, né? Mas também tem isso aqui, o Fazenda está falando com a gente, né, que estava olhando depois o mapinha. Dos 8 estádios, 7 estão 55 quilômetros de distância um do outro, né? Tudo muito bem localizado. É como se fosse São Paulo jogando na Moca, no Ipiranga, na Vila Prudente, um do lado do outro ali. Então isso aí vai facilitar muito, é claro, para os turistas que forem, para quem for assistir a Copa do Mundo. Vai ser uma competição, com certeza, maravilhosa, por causa dessa questão financeira de poder investir tudo, tanto que você falou, 2019 é um estádio pronto, os outros em 2020, com 2 anos de antecedência, tudo preparado para a Copa do Mundo. Então vai ser uma grande competição. Quem vai chegar, fica difícil definir das seleções, né? Vamos ver nas eliminatórias quem vai chegar, mas acho que vai ser uma grande Copa. E vamos torcer para o Brasil conseguir fazer uma grande campanha. Não tem que exigir que o Brasil seja campeão sempre, mas que faça uma grande campanha. Não que o Brasil tenha ido muito mal nessa Copa da Rússia, porque não foi. Mas avançar um pouquinho mais, eu acho que dá para chegar um pouquinho mais. E você, Fattori, o que espera do Qatar? Obviamente, acho que a primeira expectativa é que a gente esteja lá, né? Vai ser uma Copa incrível, sem dúvida. Uma Copa no qual acho que todo jornalista, todo torcedor também quer participar. Uma Copa diferente, né? Em meses muito diferentes dos habituais, né? Vai ser entre, se eu não me engano... Novembro e dezembro. Mas agora os dias eu não lembro. Eu sei que a final é 18 de dezembro, mas eu não lembro exatamente que dia de novembro começa. Mas vai ser uma Copa espetacular. Sem dúvida. Acho que dinheiro não falta. E quando você tem dinheiro, você consegue construir estádios espetaculares. Acho que essa é a grande expectativa de todo mundo que está se programando já para ir para o Qatar. Jogadores, torcedores, imprensa. Só que eu tô curioso para ver como que vai ser essa pouca distância entre os estádios, porque a gente sabe que alguns países levam muitos torcedores. Caso de Argentina, de México, de Colômbia, de Brasil. Você imagina, num raio de 50 km, você conseguir absorver todo esse povo na rua. Enfim, eu tô curioso para saber como que o Qatar vai lidar com isso, porque em países continentais, como foi o Brasil, como é a Rússia, você consegue, enquanto o Brasil está jogando em São Petersburgo, tá todo mundo, os brasileiros lá, a Argentina está jogando aqui, o México está ali, tá espalhado pelo país, né? Na Copa de 2014 foi dessa forma também. Lá não. Por mais que o Brasil esteja jogando no estádio A, a Argentina vai estar jogando no B e o México no C, vai estar todo mundo na mesma cidade praticamente. Então eu quero ver como vai funcionar tudo isso. É claro que eles devem ter se preparado para isso, estão se preparando para isso, para absorver e também não sei se o número de turistas esperado no Qatar, até
pelo custo de uma Copa do Mundo, de você prestigiar uma Copa do Mundo, talvez ele esteja esperando um pouco menos de turista, não sei qual que é a expectativa, a gente vai a partir de agora tocar esse assunto, mas isso é uma curiosidade que eu tenho, como o Qatar vai lidar com esse tipo de problema, porque o restante está praticamente solucionado, né? Uma Copa que, se fosse em 2020, estaria pronta praticamente para se iniciar. Eles vão se antecipar 2 anos aí do início do Mundial. E esportivamente falando, não dá para negar que alguns favoritos desta Copa se mantêm para a Copa seguinte. A França, um elenco com média de idade de 26. Suponhamos que todos os jogadores se mantenham em alto nível até do lado, com 30 anos, uma seleção que dá para jogar todo mundo. Se o Deschamps quiser, óbvio que surgem outros, alguns já caem, tecnicamente serão substituídos, mas é só para ter uma projeção. Da mesma forma o Brasil, que apesar de não ter uma média de idade muito jovem quanto a da França, é de 27 alguma coisa, só que tem 3, 4 jogadores ali que elevam bastante essa idade, caso do Thiago Silva e do Miranda, que é acima de 32, 33 anos, e Paulinho também, alguns jogadores que elevam bastante o restante da seleção praticamente toda tá apta a jogar aí o Mundial do Qatar. A gente está falando do Neymar, ele sabe que o Qatar vai ser a última grande oportunidade dele, porque por mais que ele jogue em 2026, vai estar com 34 anos, já não vai estar num nível técnico tão alto, então acho que o Neymar sabe que esse ciclo Copa do Mundo do Qatar é o ciclo mais importante da carreira, não só dele. Então acho que assim, França, Brasil, eu acho que a Argentina vem forte para 2022, algumas seleções que tem alguns jogadores surgindo. Eu tenho muita preocupação com a Alemanha, que não fez uma boa Copa e não mostrou bons valores para 2022. Os grandes jogadores da Alemanha já estão velhos, não jogam mais. Ozil, Miller, enfim, vários jogadores ali. Hummels não joga mais. Fora a expectativa da volta de seleções como Itália, exatamente. Holanda, Chile, então, assim, né? Algumas seleções estão muito mais preocupadas, seguramente. Espanha, Alemanha estão muito mais preocupadas com Portugal, com essa renovação que não está acontecendo como deveria, de uma forma natural. Então eles vão ter um trabalho muito maior do que Brasil, Bélgica, França, esses daí já estão... Inglaterra, que já está com o time praticamente pronto. Então assim, é mais que moldar, você substitui, aonde vai buscar reforço. Então partem com um passo à frente. Na minha avaliação, esses times partem com uma vantagem. É óbvio que em 4 anos você pode surgir um Mbappé aí, 10 Mbappé em 19 anos, né? O cara surge com 17, em 19 e está em alto nível. Então, pode surgir daqui, o cara pode estar agora, subindo para um profissional em qualquer país que a gente não saiba, e ele ser o aço da Copa de 2022. Então, é tudo muito relativo, mas do que a gente conhece, do que a gente tem visto por aí, esportivamente, os favoritos devem ser esses daí, entre Brasil, França, Inglaterra, mais ou menos os que chegaram nessa Copa aqui. E é muito difícil a gente ver uma Croácia na final novamente, Angelão, até por estar talvez numa entre-safra de jogadores, a gente vê uma geração croata já naquela curva, na parte inclinada para baixo da curva, né? Obviamente que eles estão no topo, mas a tendência agora é cair, né? A tendência é cair, é claro, vai ser muito mais complicado. Você tem, claro, aquela questão da empolgação da geração, dessa equipe se doando. e também o que a gente falou, pegou adversários ali que não eram tão qualificados, vamos ser honestos também, que isso a gente já chegou a destacar em outros programas. Que você pega uma Rússia, pegou uma sequência ali Dinamarca. que não é de tão alto nível, então acabou chegando. Eu acho que a tendência, que a Croácia está na Copa do Mundo, mas chegar a uma final acho que vai demorar um bom tempo ainda. Não que possa pintar outra seleção também de ser mais mediana, que chegue também. É claro, depende do caminho que vai pegar na Copa, né? Que ficou nesse cruzamento que ficou de um lado só as potências de um lado e do outro lado as teóricas babas, né? Que a gente chama as babas. Muito culpa delas próprias, né? A Argentina, que tinha tudo para ficar como líder do grupo, acabou como segunda colocada e ficou na chave Alemanha, forte, né? A Alemanha também, então acabou. Então ficou um caminho. É por isso que eu valorizo muito o título da França. E a Espanha bobeou, né? Contra a Rússia. Também. Que eu valorizo muito o título da França. Foi o que eu falei, ela pegou pedreira. E vamos supor, ela poderia ter pegado se o Brasil tivesse avançado, pegar um Brasil numa semifinal, poxa. Então você pega uma Argentina, você pega um Uruguai, pegou uma Bélgica, que foi uma das melhores seleções da Copa do Mundo, sem dúvida. Mas poderia pegar um Brasil também, que quer querer que não, um pentacampeão mundial. E poderiam estar jogando aquele fino da bola, assim como ninguém jogou aquele fino da bola. Tiveram aqueles com nível mais acima, é claro, uma França, uma Bélgica com nível mais acima, mas também uma seleção que poderia complicar muito. Duas potências, 2 campeões mundiais se enfrentando seria sensacional, né? Um Brasil e França numa semifinal. Sim. Então acho que a Croácia tem chance de ir para a Copa do Mundo, de classificar, chegar na Copa do Mundo de novo, mas ser finalista de novo eu acho mais complicado. Pode ser que alguma seleção mediana, que acabe avançando numa repescagem, alguma coisa assim, chegue, né? Dependendo de como for o cruzamento, como aconteceu na Copa do Mundo, que nem aconteceu nessa, né? Mas não dá para prever mais nada, né? E a Bélgica terminou como terceira colocada, venceu a Inglaterra no sábado por 2-0. Fattori, esse foi um jogo que, não sei se deu a lógica, mas foi mais equilibrado do que a final? Ou
quem ganhasse estava bem posicionado em terceiro? Eu acho que a Bélgica era muito superior à Inglaterra, inclusive fez valer isso em resultado, perdeu outras oportunidades. A Inglaterra teve uma grande chance, com o Courtois fez, na verdade ele foi superado e o zagueiro tinha em cima da linha. Eu acho que a Bélgica veio para essa Copa para ser campeã. Acho que a tendência era que ela eu imagino que assim, a construção do planejamento da Bélgica era justamente o jogo contra o Brasil, que eles sabiam que ia ser um grande jogo deles na Copa, e depois que eles passaram do Brasil, não sei se foi um relaxamento natural, mas a impressão que dava que passamos do Brasil, agora o título já é. E aí acabaram surpreendido ali pela França, num gol de bola parada, começaram muito bem contra a França, depois a França acabou superando a Bélgica, e aí pro terceiro quarto, acho que eles tinham por obrigação ratificar esse título de terceiro lugar, que para a Bélgica, por mais que o brasileiro, terceiro lugar, para a Bélgica é o melhor resultado da história da Bélgica. É uma pena porque muitos jogadores dessa geração já começam a se desgastar, porque já vieram para o Brasil em 2014 com uma tendência de superação, de aparecer em grande destaque, fracassaram. Agora de novo na Rússia, chegaram ali com status de campeão mundial, chegaram em terceiro lugar. Eu não sei até que ponto essa geração consegue mais uma Copa. Alguns ali certamente estarão na Copa de 2022, a maioria deles também. A Bélgica é um time não tão velho, não tão novo, mas também vão chegar ali com 30, 31, 32 em boas condições, certamente. Mas eu acho que o estilo de jogo da Bélgica já vai ser diferente, porque a Bélgica é armada hoje para defender e contra-atacar. É o time que melhor contra-ataca no mundo. Teve um contra-ataque contra a Inglaterra espetacular, daquele igual contra o Japão praticamente, e o goleiro, o Pickford, acabou fazendo uma defesa espetacular. Seria, na minha maneira, o gol mais bonito da Copa na disputa do terceiro quarto. E a Inglaterra é aquilo que a gente falou, a Inglaterra sabia. Certamente os ingleses estão comemorando demais esse quarto lugar, porque é um time muito jovem, com alguns valores individuais muito bons, mas para 2022 é um time muito cru. Então seus principais jogadores são jovens. É diferente da França, que tem jogadores jovens, mas tem o Griezmann, tem o Pogba, tem o Varane, tem jogadores que já estão ali 26, 27 anos para dar uma estrutura. A Inglaterra não, os seus principais jogadores são 21, 22 anos. Então é difícil de você conseguir fazer com que esses jogadores rendam o tempo todo em alto nível. É uma oscilação natural. O Kane chega, para mim acho que foi, junto com o Neymar, talvez a maior decepção da Copa, porque ele chegou na Copa com uma fama de artilheiro máximo, foi lá, fez 2 bons jogos contra a Tunísia e Panamá, e depois, quando a Inglaterra precisou dele, sumiu, perdeu um gol absurdo contra a Bélgica, a bola pingando na entrada da grande área. Com o artilheiro não dá para não fazer o gol, estou para fora. Então assim, acho que também pela idade pode ter pesado, mas acho que a Inglaterra vem forte para 2022 e ficou de bom tamanho. O terceiro lugar para a Bélgica foi merecido. Acho que foi se há uma justiça, ela foi feita. Maravilha. Para a gente encerrar o assunto 2018, Angelão, o que você achou de Bélgica e Inglaterra? Eu achei que o Contador falou muito, acho que a Bélgica fez merecer o resultado. Mas não sei se ele falou, né? Não sei o que aconteceu, né? Depois de passar pelo Brasil, esses caras. O treinador, o Fernandes, né? Falou que. Martínez, Roberto Martínez tinha falado que eles vingaram em 2012, né? Por causa daquele gol que fizeram contra o Brasil e que acabou anulado, né? Que eu cheguei até a falar para vocês desse lance, a gente conversando aqui em cima, que eu acho que naquela ocasião a Bélgica vinha bem melhor que o Brasil, marcou o gol, acabou anulado, aquilo lá pegou a Bélgica de jeito, e o Brasil fez 2 gols no segundo tempo e acabou vencendo o jogo. Então acho que a Bélgica ela passou pelo Brasil, assim, vingamos, agora acabou a Copa pra gente. Pegou uma França de muita qualidade na frente, né, não conseguiu a vitória. Eu acho que contra a Inglaterra ela se impôs, que foi natural até, pelo que eu vinha apresentando na competição, soube se impor, fez o resultado. É claro, o zagueiro estava em cima da linha ainda, quando a bola tinha passado pelo, cortou aquele toquezinho, mas acho que foi um resultado natural, um resultado normal, e é isso que o Fattori falou. Acho que vem muito para 2022 na Inglaterra. Hoje, em 2022, na verdade, nós temos uma geração muito boa de jovens valores para várias dessas potências aí, como a Argentina se reconstruindo, a França ainda com o pessoal que vai poder ainda, a Inglaterra com esses novos valores, as seleções vão ter, o próprio Brasil também vai ter os seus novos valores ali que vão poder mostrar muito futebol. Acho que vai ser uma Copa de muita qualidade técnica, estou apostando em 2022. E torcer para que, por exemplo, essa saída do Cristiano Ronaldo para a Itália resgate o futebol italiano, né? Assim como a gente falou no programa da semana passada, que o Chile consiga resgatar também o seu melhor futebol.
Quem mais de potência que acabou ficando fora dessa A própria Copa? Holanda, A Holanda, obviamente, a própria Holanda. que sempre faz campanhas grandiosas, né? Eliminou o Brasil, ficou no terceiro lugar aqui no Brasil. Enfim, são seleções que marcam. Estados Unidos, né? Sim, os Estados Unidos, com certeza. Sim, são seleções que normalmente marcam presença e fazem bem na Copa do Mundo, né? Disputam, fazem grandes jogos na Copa do Mundo, principalmente a Itália, né? Então é triste você ver uma Itália fora da Copa do Mundo. Então é a hora daquele chacoalho, né? Eu espero que o Brasil não precise pensar por isso, de chegar a não se classificar para uma Copa do Mundo, para ter uma reconstrução, né? Porque a gente vê a CBF com uma imagem tão desgastada também, a CBF, é tanta imagem de... é tanta desonestidade, né? Desvio, ex-presidente preso, o presidente atual não pode, tem que ficar fora do cargo. Então acho que está na hora do... Volta errado, né? No Marrocos. Volta não é. Caso você ajusta com a história do Marrocos, né? O Brasil vai jogar com os Estados Unidos agora amistoso, já tem como uma... é que fica a imagem do Brasil? Porque é uma confederação sul-americana, você fala que você vai votar, né? Fecha um acordo, não um acordo, mas é para defender os interesses da América do Sul. Eu te ajudo, você me ajuda, né? É claro, aí o único que fica fora é o... Você fala, a imagem... Eu não quero que a seleção brasileira pague com uma desclassificação, não desclassificação, mas não se classificando numa Copa do Mundo. Ainda bem que nós temos muita qualidade técnica. Eu não acho que as eliminatórias, campeonatos eliminatórias americanas são Brasil, Argentina e Uruguai e depois mais um ali, né? Eu não acho que eles vão prejudicar o Brasil numa eliminatória, o Brasil numa Copa do Mundo. Pela qualidade técnica que o Brasil tem, o Brasil tanto mostrou na última que ficou 10 pontos na frente do Uruguai. Eu acho que eles não vão fazer. Bem mal, né? Eu acho que eles não vão fazer isso de prejudicar o Brasil fora de campo. Fora de campo, que eu digo assim, mexendo nos bastidores para o Brasil não ir para uma Copa do Mundo. Mas que o Brasil está precisando de um castigo, que eu digo quando digo castigo, a CBF está precisando, porque tá. Porque não dá para ser comandado por desse jeito que tá. Não dá, precisa de uma gestão profissional. Não pode ser mais esses dirigentes que estão lá que são pegos com desvio de dinheiro, botando dinheiro no bolso. E no caso do Ricardo Teixeira, o presidente da CBF, tá ali. Tá até numa boa, né? Tá vivendo numa boa, acusado de um monte de coisa, desvio de dinheiro e não sei o que lá. Então acho que espero que o Brasil não pague por isso, entendeu? Eu espero que daqui a pouco tenha o Brasil, a CBF tenha dirigentes que sejam, que façam bem pelo Brasil, entendeu? Essa é a minha torcida, que o Brasil não seja prejudicado fora de campo, dentro de campo, aliás, por coisas que foram feitas fora, entendeu? Porque o presidente, eu estava em uma entrevista do presidente da Confederação Sul-Americana, ele falou que a imagem do Brasil ficou muito desgastada, mas é claro que o Brasil é um grande parceiro, que ele vai querer se aproximar, mas que ele não entendeu o que aconteceu pelo fato do presidente ter votado contrário ao que foi combinado entre eles, né? Então eu espero que o Brasil não pague dentro de campo pelo que está sendo feito fora, muito mal administrado. Mas porque assim, obviamente que o Coronel Nunes, né? Ele não é uma figura tão conhecida aqui da gente do sul, sudeste do país, mas é muito... Quer dizer, é muito provável mesmo que ele tenha se atrapalhado na hora de apertar o botão no voto e votado errado. Pelo menos eu prefiro acreditar dessa forma, né? Já, às vezes, todo mundo tem uma avó, um vô que tem uma dificuldade com tecnologia, né? Quem sabe o senhorzinho não se atrapalhou ali na hora de votar. E aquela coisa, o Gabriel Pensador já falava, né? Que o Brasil ele é campeão mundial porque o futebol não se aprende na escola. E é mais ou menos isso, né? Se dependesse da organização da CBF, do futebol brasileiro, da organização interna, o Brasil não disputaria uma Copa do Mundo. É que o Brasil é um país privilegiado, que brota jogador todo ano aí, você vê 5, 6 jogadores brotando, e esses jogadores fazem com que o Brasil, e graças a Deus a interferência da CBF na seleção brasileira está cada vez menor. Então botou um técnico bom, porque até então estava colocando Dunga, técnico ali que você me ajuda aí e tal. Então assim, trouxe um Tite, que a gente sabe do caráter, da idoneidade, e está fazendo um ótimo trabalho. Então ali, deixa o futebol para quem sabe de futebol. E graças a Deus, pelo menos isso a gente tem que elogiar a CBF. Deixa ali o Tite comandar, o Tite treinar, o do Gaspar, todo mundo íntegro ali no comando da técnica da seleção brasileira, porque há uns anos atrás, se a gente resgatar aí, Felipão, a carta da Dona Lúcia, vários problemas administrativos que o Brasil enfrentou, que se não fosse a qualidade individual dos seus jogadores, o Brasil nem na Copa do Mundo estaria, não tem dúvida nenhuma. É que o que atrapalha o Brasil é justamente essa falta de organização, e o Campeonato Brasileiro é a prova disso. O Campeonato Brasileiro tinha como ser um dos melhores do mundo. Hoje, com 17 anos, o garoto recebe uma proposta, tchau, vai embora. Ele não pensa duas vezes, ele quer ir para a Europa, porque internamente o nosso campeonato não serve para nada, serve para revelar o jogador. Então revelou, os melhores estão lá fora, e os que já estão lá fora que não conseguem êxito voltam. Bruno Pérez voltou para o São Paulo, o Gabriel voltou para o Santos. E é isso, a gente sobrevive internamente no nosso mercado com o que sobra da Europa.
ou com quem a Europa não tem interesse. E, infelizmente, o Brasil podia ter um dos maiores campeonatos do mundo, porque, como eu disse, brota ali 6, 7, 8 jogadores por temporada de altíssimo nível, e graças a Deus nossa seleção se sustenta por esses jogadores, porque se dependesse de organização... É verdade. Bom, a Mamunha sugere aqui, como vocês resumem em poucas palavras a Copa da Rússia? Ângelo. A Copa da Rússia, perto do que se esperava, né, se falava tanto em protestos, não aconteceu, claro, por causa da imposição do próprio governo Putin, né, que não proibiu tudo ali, né? Tá proibido protesto, tá proibido tudo, infelizmente. Matou cachorro. Matou cachorro, fez tudo o que fez, mas foi uma Copa que teve uma organização, que é o padrão FIFA, né? Vamos dizer que não, vocês conheceram principalmente, estiveram muito envolvidos em 2014. É o padrão FIFA, então foi uma Copa muito organizada, claro, aconteceram algumas situações, que nem o caso do vídeo, dos brasileiros, que isso aí que são coisas que poderiam acontecer em qualquer lugar do mundo, não há para se falar que foi na Rússia. Acho que a Copa foi uma Copa bem organizada, para o que se propôs, e teve um campeão merecido. Fattori? Eu acho que, tecnicamente, esportivamente dizendo, acho que a introdução do VAR, na minha avaliação, é uma tecnologia que veio para ficar, precisa ser ajustada em alguns pontos, como a gente falou durante toda a Copa, mas eu acho que é um avanço gigantesco para se trazer cada vez mais justiça para o futebol, para o resultado dentro de campo. Acho que isso foi importante. Foi uma Copa bem estranha do ponto de vista de 12 gols contra na Copa, algo que a gente no primeiro gol contra em final, enfim, uma Copa onde talvez a pressão tenha feito com que jogadores, na ansiedade ali de tirar as bolas, acabaram fazendo gols contras, muitos pênaltis por conta também da interferência do VAR. Tecnicamente, eu acho que foi um pouquinho abaixo da do Brasil, olhando os times, olhando as seleções, acho que o Brasil apresentou tecnicamente um pouquinho melhor. E na organização, não estive na da Rússia, estivemos na do Brasil, né, Derek? E como o Ângelo disse, quando a FIFA entra, ela exige um padrão altíssimo de qualidade. Então, por mais que eu vi alguns jogadores dizendo que a Copa da Rússia foi melhor organizada que a do Brasil, é óbvio, a Rússia tem muito mais dinheiro e quando a FIFA entra, o mais organizado é os dois altíssimos e a Rússia um pouquinho. Então, eu tenho ouvido falar que a organização da Rússia foi um pouco melhor. Em relação a tudo que aconteceu fora de campo, é isso. É um país onde as manifestações são vedadas, não se pode ter oposição, como teve no Brasil. A Copa do Mundo foi disputada num momento político importantíssimo para o Brasil, ano eleitoral, inclusive, onde estava aflorado ali as manifestações. A gente cobriu várias, inclusive, manifestações do povo contra a Copa, mas aqui no Brasil é permitido, na Rússia não teve, talvez por não ter sido permitido, e as poucas manifestações que aconteceram, a polícia já interferiu. Enfim, só quem estava lá pode dizer essa parte fora de campo, mas tecnicamente achei um pouco baixo da Copa do Brasil e gostei bastante das inovações aí do VAR e eu acho que coroa aí uma seleção importante do cenário e que mereceu. Ângelo? Eu só acho que o VAR deveria ser usado também para punir jogador que fique simulando falta. Eu acho que já que ele veio para mostrar, né, que foi pênalti, a bola entrou, tem que se punir, a gente tem que começar a se punir jogador que fica simulando falta. Eu acho que vai ser uma tendência, porque se o jogador ele é pego, ele vai ficar com tanta vergonha. O cara da Inglaterra aconteceu isso, né? O atacante que se jogou, mergulhou mesmo dentro da área, e ele mesmo deu a declaração que depois a repercussão foi tão negativa que ele se sentiu envergonhado. Acho que a tendência é que com o VAR, com as imagens mesmo, as simulações diminuam, porque os caras sabem que eles... Pô, o cara sofre um pênalti, aí você vai ver que nem o Roger teve o jogo do Corinthians e Cruzeiro, que o Roger driblou o goleiro do Cruzeiro agora no amistoso, se jogou, o árbitro foi lá e deu um pênalti. Depois o cara vai lá ver no vídeo, vê que não foi pênalti, o jogador ele fica marcado, assim, que vergonha, né? Você ter se jogado ali, você ter tentado enganar. Eu acho que a tendência é que haja uma punição natural nesses casos, né? Não, eu acho que tem que ser, porque que nem aconteceu, cara, normal, aconteceu ontem no gol da França, no primeiro gol. Uma falta que não existiu, acabou. Até punir jogador também que simula, também acho que foi você colocando colocando um limite, meu. Colocando um limite, né? Acontece aqui muito no Brasil, nós vamos ver agora, vai começar o Brasileiro de novo, nós vamos ver aquela papagaiada que acontece em todos os jogos, os jogadores se atirando, a gente vai pra cima do árbitro reclamar, aquela coisa que sempre acontece. Eu acho que tem que ser uma coisa mais... Deixa o jogo rolar, o jogo bom, e foi acontecendo na Copa do Mundo, gente. Tivemos muito menos falta, né? Tivemos menos faltas. E o quê? Os jogos desenrolavam. Então tem que acontecer isso. Está na hora de acontecer isso pro bem do futebol. Acréscimos, né? A gente viu 5, 6 minutos com bastante frequência. Não aqui no Brasil, que o cara fica 5 minutos deitado, ou o juiz dá 3 acréscimos só. Então tem que começar a se fazer uma coisa
mais honesta, digamos, aqui no futebol Foram brasileiro. 19 gols nos acréscimos, uma marca super expressiva. Tem que isso acontecer, porque senão não há condição. É justamente para poder colocar limite nessa falta de vergonha que acontece, né? É verdade. Essa falta de vergonha e que foi uma acontece. Copa, acho que foi a primeira Copa desde que foi implantado o impedimento, que não teve nenhum gol de impedimento, justamente por causa do VAR. Obviamente o VAR tem seus prós e contras, eu não sei se... Eu acho que ele é pontual para algumas competições, eu acho que não funciona no Campeonato Paulista, por exemplo, que você não tem como exigir dos clubes que já não têm dinheiro, que já passam o chapéu para disputar um campeonato, que eles instalem. Como é que você vai instalar um VAR no Inamar, que mal tem espaço entre a linha lateral e o banco de reserva? Onde você vai colocar um VAR? Na própria Vila Belmiro, que é um estádio grande, um estádio de um Santos Futebol Clube, mas que também não tem espaço. Enfim, o VAR vai gerar muita discussão ainda, não sei se vai chegar ao ponto de ser instalado e valer em todas as competições. É questão de tempo para realmente outros campeonatos passarem a tê-lo, né? A Copa do Brasil, que volta nesta segunda-feira, inclusive, já vai ter a partir de agora, né, nas quartas de final. Mas não sei se vocês concordam que o VAR vai ser mais pontual ou se vocês acham que vai ser uma coisa mundial. Não, acho que a tendência mundial ele tem, mas acho que vai demorar muito. Aqui no Brasil vai demorar, acho que um bom tempo ainda. Também tem que ver até que ponto a CBF tem interesse e os clubes têm interesse que você utilize um VAR também. Porque quer não, todos os jogadores de vários clubes, eles mesmos simulam, eles fazem as palhaçadas que eles fazem, né, que a gente vê, a gente que está acostumado a ver futebol mais de 40 anos, a gente está acostumado a ver isso, entendeu? Então acho que é uma tendência mundial, mas no Brasil, que vai começar pela Copa do Brasil agora, pelas quartas de final, no brasileiro ainda não. Mas tem que entrar porque é necessário. No futebol brasileiro, principalmente, é necessário um VAR. É necessário ter. Não tem jeito. Isso aí é uma coisa que tomara que venha para ficar de vez mesmo. E foi o que você falou, mas as divisões intermediárias do futebol brasileiro, pode esquecer, não há condição. Não há condição. Até estrutura financeira para se fazer isso. Não há condição. Doutor? Eu acho que, na verdade, o VAR ele esbarra no Brasil muito mais no orgulho dos árbitros brasileiros do que na tecnologia, porque a gente vê alguns árbitros de campeonato brasileiro que, por mais que eles estejam errados, muitas vezes o auxiliar apontando, o árbitro vai lá e mantém com convicção que ele marcou errado só para não voltar atrás. Isso a gente já viu várias vezes. Eu acho que esbarra muito mais nesse orgulho, na falta de entendimento dos árbitros do que propriamente tecnologia, porque assim, a tecnologia, a Globo, ela tem aí 15, 20 câmeras nos jogos, né, dos campeonatos que ela transmite. O VAR na Copa funciona em Moscou, então a imagem vinha das sedes para Moscou, a sala propriamente do VAR é num espaço lá em Moscou, e dali a comunicação eficaz com os árbitros então no estádio mesmo, basicamente, precisa aquele monitor para o árbitro câmeras, poder... né? As câmeras, porque a Globo já faz as transmissões do Premier, você então utilizaria a estrutura da transmissão oficial. A transmissão oficial da Rede Globo, obviamente, eu acho que dá para... Talvez não tivesse as 39 que tinha do VAR. Exatamente, mas assim, tem uma linha na câmera, uma câmera só focalizando o impedimento, que a Globo, por mais que a gente fale, tem uma estrutura espetacular, sim, né, a nível mundial mesmo, então todos os campeonatos do qual tem uma transmissão de boa qualidade, é possível sim implementar o VAR. A minha discussão também é o seguinte: o VAR vai ficar onde? Lá na CBF, na saída da CBF? Então assim, você está trazendo a mudança, a decisão do árbitro no campo por uma sala que sabe-se lá quem vai estar naquela sala, quem vai ter acesso àquela sala. Então assim, no Brasil vai precisar, sem dúvida, que sejam filmadas as salas, todos os diálogos sejam todos eles gravados, uma sala com câmera para ninguém entrar dentro da sala, porque eu acho que isso também passa pela profissionalização do árbitro, pela criação realmente de uma entidade para os árbitros, e aí ser num local como esse. Infelizmente a gente não pode confiar que vai chegar alguém na CBF, abrir a porta e falar, ó, libera, não foi. E interfira, né? Porque a gente sabe que já aconteceu relatos de árbitros dizendo que eles eram que eram pedidos para que eles fizessem resultados, a gente viu na Paraíba um escândalo de arbitragem, enfim. Então assim, para funcionar no Brasil, tudo terá que ser gravado. Para aí você dar uma resposta para o torcedor. Idoneamente, a sala está aqui, ninguém entrou na sala, a decisão foi puramente do quinteto lá do VAR, junto com o árbitro, a gravação para os clubes, se quiserem questionar, foi essa, o quinteto disse isso, o árbitro disse aquilo, e aí a decisão limpa. Agora, eu acho que tudo isso, na minha avaliação, passa mais pelo orgulho dos árbitros brasileiros do que de qualquer outra coisa. É verdade. Bom, então, encerrada a Copa do Mundo, esperamos já ansiosamente o Qatar, já estamos com saudade de Copa do Mundo, mas faz parte, né? Agora, a nossa Copa
aqui por Grande ABC pelo menos, é a Copa Paulista, que começa aí dia 4 e 5 de agosto para os times aqui da região. O Campeonato Brasileiro volta na quarta-feira, a Copa do Brasil já retorna nesta segunda-feira, enfim. Essa é a realidade do futebol brasileiro, esse é o futebol que alimenta a Copa do Mundo, esse é o que vai seguir. Destaques finais para vocês dois? Eu vou fugir um pouquinho, vou falar em agosto vai ser o julgamento do José Maria Marim, né, foi preso nos Estados Unidos, não foi nem nos Estados Unidos, né, foi na Europa, ele foi preso na Suíça, se não me engano, está preso nos Estados Unidos agora, por causa da acusação de corrupção, que envolveu até o FBI, todo mundo que foi. Eu espero que ele pegue uma bela de uma punição para começar a mostrar para os dirigentes, não só sul-americanos, mas para todos os dirigentes que essa sem vergonhice não pode ficar impune. Então vai ser o julgamento dele, parece que está previsto para agosto. E eu espero que já foi confirmado, já foi comprovada o envolvimento dele em escândalo de desvio de dinheiro e tudo, em corrupção. Então que ele pegue uma bela de uma punição e para os dirigentes brasileiros começarem a ver que não pode ser essa festa o tempo todo, né? O negócio tem que se modernizar. Eu não sei se vocês viram também que pesquisas estão mostrando que o nível de interesse do brasileiro pelo futebol está caindo. Sim. As audiências de televisão está diminuindo. E em grande parte, não é só... É claro que o torcedor pode estar buscando outros esportes para ele acompanhar. Mas também é por causa de muitas dessas palhaçadas que acontecem no futebol brasileiro e que depois saem impunes, ou o cara leva uma punição e depois pega uma suspensão de 20 jogos. Aí depois de 3 jogos o cara consegue um efeito suspensivo, está jogando, é aquela palhaçada que acontece no futebol brasileiro. Então tá na hora dos dirigentes ficarem espertos. Eu acho que uma bela punição para o Marinho já ia começar a mostrar que a história tem que mudar. Fatori? Acho que agora a Copa Paulista, né, a gente vai focar bastante no jornal também, porque os leitores aí nos perguntam, a gente já sabe, por exemplo, que o Santo André vai jogar com o time sub-20, pouquíssimos ou quase nenhum reforço será contratado. O José Carlos Palhavan, que é o time do sub-20, vai ser o treinador. O Água Santa, da mesma forma, anunciou semana passada que vai jogar a Copa Paulista com o time sub-20. O Antônio Carlos, que é o treinador da categoria, vai dirigir o time. O São Caetano vai ter um elenco muito melhor, muito qualificado, parte como o enorme favorito para ganhar a Copa Paulista. E o São Bernardo, né, Derek, você pode dar mais informações, mas também já está iniciando os trabalhos, fazendo jogos treinos, com o Wilson Júnior no comando. Então, os dois, Santarém e Água Santa sub-20, São Bernardo um meio termo ali entre o sub-20 profissional, e o São Caetano uma estrutura estritamente profissional para ganhar a competição. Sem dúvida. O São Caetano, inclusive, fez alguns jogos treinos recentes, né? Perdeu para São Paulo e Corinthians 1-0 para cada um dos grandes. Resultados que podem ser considerados bons, né? Tendo em vista a diferença nos elencos. Ganhou do Taboão da Serra no sábado, se eu não me engano. Acho que foi no sábado mesmo. Dia, inclusive, que o São Bernardo ganhou 3-0 do Santos B. Foram os jogos treinos da semana passada. O Água Santa também jogou, perdeu do Internacional por 4-1 lá em Atibaia. Os times estão se mexendo, estão certos, né? Enquanto o Sub-20 do Santo André disputou os jogos regionais, não fez foi campeão. Por causa disso, exatamente, né? Por isso que não fez amistosos, foi campeão dos jogos regionais aqui da primeira divisão. Aliás, vale a pena a gente destacar aqui um papelão da Secretaria de Estado, né? Secretaria Estadual de Esportes, que divulgou na sexta-feira um primeiro boletim com São Caetano como vice-campeão dos jogos regionais, né? Vice-campeão geral, Santos na terceira colocação. Teve a cerimônia de premiação, dirigentes de São Caetano e Santos receberam os troféus referentes a segundo e terceiro lugar, e de repente, depois dessa cerimônia, receberam uma ligação: olha, seguinte, fizemos uma recontagem aqui, o boletim foi errado. Santos, que na verdade foi vice-campeão, e São Caetano em terceiro lugar. E aí os dirigentes, eles mesmos, entre eles, o Ciarvi de São Caetano foi até o alojamento de Santos, né, no Colégio Celso Gama, aqui em Santo André, foi lá e entregou o troféu de segundo colocado para a delegação de Santos. O troféu de terceiro lugar já tinha descido a serra, então numa outra oportunidade volta para São Caetano. Enfim, um papelão, né? Mostra muito, quer dizer, é um cenário aí real de quão bagunçado é quando o assunto não é futebol, né, Anjo? Isso precisa de muito... O futebol já é bagunçado, né? Bagunçado, então o restante é... Você vai falar o quê? Então é um amadorismo quase completo, né? Então você tem que ter um maior profissionalismo. É necessário isso daí no futebol, principalmente. Há muitos anos se falou muito de profissionalismo no futebol, né? E planejamento, não sei o que lá, e parece que o negócio começou a ir para uma derrocada de novo. E eu acho que até a parte financeira, que nem você falou, que nem Santo André vai disputar com o time sub-20, Água Santa também, tudo isso a gente sabe que é por causa de dinheiro. Os clubes, os grandes estão penando, então você imagina os pequenos, né? E tá na hora de se pensar o futebol brasileiro uma outra situação.
Eu tô batendo muito nisso hoje porque tá na hora de se pensar em outra situação, porque senão a gente não sabe o que vai acontecer com os clubes. Assim, principalmente os clubes do interior, né? É dinheiro, mas, por exemplo, o Santo André tem um elenco que foi campeão dos regionais e foi a torcida, foi lá e cantou o hino. Então, assim, por mais que sejam jogadores tecnicamente não tão valorizados, são identificados. Mas são identificados. Então, sim, sim. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil em 2004 com o quê? Com um elenco identificado com o clube. Sim. Tecnicamente, é um clube limitado. formador, é um clube que tem Então, essa assim, característica. Às vezes você pega o jogador da base, da casa, ele rende muito mais do que um cara que... O Santo André montou um elenco esse ano aqui, com alguns jogadores qualificados e caiu. Então, assim, óbvio, vai faltar. Vai faltar maturidade em alguns momentos, vai faltar, só que assim, isso talvez seja superado. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo que mostrou isso. A Croácia, com alguns jogadores em alto nível, conseguiu levar um time limitado à final da Copa. Com certeza, foi o que eu falei. A gente torce para que aconteça isso. Exatamente. Mas isso mostra quantos clubes, os menores, estão penando. E falta dinheiro. Falta dinheiro. A tendência é que fechem, né? Fechem as portas. Então é isso que a CBF tem que se pensar. Tem que se definir um presidente que seja competente o suficiente, não estão chamando o atual presidente de competente, mas um presidente que tenha condição de ver isso, de mostrar que é o futebol brasileiro que está indo para derrocada, né? Que seja um ex-atleta, como é, por exemplo, na Croácia, o Suker, presidente da federação, que e não vai ser o caso, né? porque o Rogério Caboclo já foi eleito e assume ano que vem, né? Então esse é um problema. Então você vê que, os anos vão passando, mas são aqueles mesmos caras que estão ali envolvidos no comando que vão comandando. É isso que não pode acontecer mais no futebol brasileiro. Mas o problema é que quem poderia brigar para mudar isso, que são os clubes e os seus presidentes, não mudam. Por quê? Porque estão na mão da CBF também. São reféns de uma situação toda. Eles não podem mudar. Então isso é muito complicado, entendeu? É muito complicado. Mas vamos ver se a punição pro Marinho agora em agosto começa a mostrar para esses caras, espera aí, o buraco é mais embaixo, né? Não dá pra ser desse jeito. Né? É verdade. Bom, hoje um diário esportivo um pouco mais longo, mas de qualquer maneira, a gente agradece aí todo mundo que acompanhou. Semana que vem a gente está de volta no nosso horário habitual, às 15h30 da segunda-feira. Vamos trazer aí tudo já a respeito de Campeonato Brasileiro, de mais informações sobre Copa Paulista e todos os assuntos do esporte do Brasil, da região e do mundo, tá certo? Continue interagindo conosco pelas redes sociais, nosso Instagram é @esportesdgbc, o nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br. Mande sua sugestão de pauta, sua crítica, seja lá o que for, mas fale conosco, tá bom? Semana que vem a gente tá de volta, então uma boa semana a todos, valeu, tchau!